Olá pessoal que acompanha o canal do Contra os Acadêmicos, tudo bem? Este vídeo aqui é uma continuação da série do Saber dos Antigos, onde eu abordo cada um dos capítulos individualmente. Então, se você ainda não viu o vídeo de apresentação e nem o vídeo do capítulo 1, eu sugiro que você dê uma olhada lá para entender um pouco melhor sobre esse livro. E também não deixe de dar uma conferida nos links da descrição, porque ali você pode comprar o livro e, bom, vai saber ele tá em promoção, você já aproveita aí e já pega, né? E dando continuidade ao ponto em que eu tinha parado, hoje eu vou falar sobre o capítulo 2, que se chama Ideologismo e Esquecimento do Verdadeiro. Que bom, é bem autoevidente que nem o último capítulo, né? Ele basicamente vai falar sobre as ideologias, os problemas delas e principalmente focando no ponto do esquecimento, a negação ou o próprio desprezo pela verdade, né? Tanto que algo que vai explicitar bem o espírito desse capítulo, por assim dizer, são as duas frases que ele coloca bem aqui no comecinho, que uma é a do Nietzsche, que diz que a mentira é o poder, e a outra que é a do Platão, que diz que a verdade jamais é refutada. Então o contraste fica bastante evidente, né? Porque basicamente o que ele vai mostrar é que as ideologias elas são um tipo de mentira na busca por poder, né? Tanto que ele vai dar até uma definição aqui depois, que dá para resumir o slogan da ideologia como buscai o poder e todo o resto virá por si. E ele vai contrastar isso com a própria noção de verdade, né? Que nem o Platão diz aqui, a verdade jamais é refutada. Só que antes de tudo, como ele mesmo vai fazer aqui, antes de brigar contra a ideologia, é importante saber o que é a ideologia. Então ele vai dar uma breve gênese do conceito aqui, baseado nas ideias do Marx, e depois ele ainda vai introduzir Platão nessa história, mas ele começa com Marx porque é mais fácil de destrinchar a partir daí. Então ele diz aqui na página 67. O conceito de ideologia tem origem na crise do idealismo hegeliano, especialmente graças a Karl Marx, que o articulou com bastante força, constituindo um ponto de referência paradigmático. Para Marx, não se explica a praxis partindo das ideias, ao contrário, explicam-se as ideias partindo da praxis material. Portanto, todos os produtos da consciência são refutados e superados, não com outros produtos da consciência, mas com a inversão das relações sociais. As ideias dominantes são as ideias da classe dominante. A classe que dispõe dos meios de produção material dispõe, ao mesmo tempo, dos meios de produção intelectual. Ou seja, ele está basicamente expondo aqui a noção do Marx, que é bastante aprendida por causa do materialismo histórico dialético, né, na qual ele diz que basicamente todas as ideias, sejam elas políticas, espirituais, conceituais no geral, elas são, por assim dizer, derivadas das formas iniciais de produção material do homem. Então, que nem ele diz, a praxis explica as ideias, não as ideias explicam a praxis. E exatamente por causa disso, todas elas têm uma espécie de valor comum, né? Elas não têm um valor de verdade que possa ser comparado, que nem ele diz, né? Elas não são superadas com outros produtos da consciência, mas com a inversão das relações sociais. Então não existe um conceito de verdade na qual você possa chegar a ele por meio de métodos dialéticos, por meio de refutações lógicas. Não, isso aí não tem nada a ver. E daí, por causa disso, para o Marx, esses sistemas de ideia que vêm das relações iniciais de produção, eles são todos ideologias, essas expressões são ideologias. E o problema disso, de que o Reale discute aqui depois, é que esse pensamento marxista acabou por infectar toda uma corrente filosófica que veio depois dele com a ideia de que, na verdade, toda a expressão do espírito humano seria uma forma de ideologia, o que é obviamente um absurdo, né? E aí, nisso é óbvio que cancela a noção de verdade, que nem ele escreve aqui na página 71 e que nem eu tinha dito anteriormente, né? É possível resumir a ideologia no slogan, buscai o poder e todo o resto virá por si. Isso significa que a única coisa que vale é o poder. A ideologia perde quase por inteiro o sentido da verdade. O que conta é aquilo que se considera verdadeiro ou o que se faz com que se considera verdadeiro. A ideologia é uma forma de fé imanente. Esse ponto de forma de fé imanente é bem importante, porque se vocês assistiram o vídeo no qual eu discuto o prefácio e o prólogo, eu discuto um pouco sobre o Nietzsche, aquela noção do niilismo, de que você tem um símbolo ali de que o trono representa os valores supremos, Deus seria os valores supremos sentado no trono, e aí você tira e você tem um estágio intermediário em que o trono ele fica por si vago. E aí as pessoas tendem a encher esse trono cheio de porcarias e um monte de desgraças que tendem a tornar essas porcarias e desgraças em valores absolutos que julgam toda a humanidade. A ideologia, de certa forma, é essa porcaria e desgraça que tende a preencher o trono lá em cima, que a gente tinha discutido. Isso vai ficar mais claro se você tiver visto aquele vídeo, senão o símbolo vai ficar meio vago. Aliás, aproveitando para combinar também com o que eu falei no vídeo passado sobre o cientificismo, se vocês assistiram, vocês lembram que eu disse que um dos maiores problemas baseado no que o Reale diz é que
o cientificismo tende a pegar uma espécie de estudo de um setor do ser, né? Então uma ciência natural, digamos, a física, expandi-la para o todo, transformá-la no valor absoluto, porque daí você fazia uma espécie de metafísica chula e dogmática, né? E é interessante combinar isso com a ideologia, porque ela meio que faz isso por excelência, porque eu lembro que nas aulas do Peterson, ele comentava algumas vezes que as ideologias elas não passavam de fragmentos do todo que se expandiram e se corromperam. Então elas tinham força por serem fragmentos, mas elas também eram corruptíveis quando aplicadas ao todo, porque elas eram uma parte e não deveriam estar na posição de todo. Olha, até tinha no site do Contra os Acadêmicos, até pouco tempo atrás, um artigo sobre ideologia, que eu acho que o ADM quis tirar para dar uma revisada, mas lá tinha uma definição e uma concepção de verdade muito interessante, porque era clássica, que eu acho que vai ajudar a clarificar muito esse assunto aqui que o Reale está abordando. Porque se vocês não sabem, a definição clássica de verdade é a adequação do intelecto à realidade. Então, por exemplo, se eu pego esse copo com água aqui, se o termo copo que eu expresso está em correlação com a realidade que se apresenta aqui, então é uma verdade. Tem que haver essa adequação do intelecto à realidade, né? E o problema da ideologia é que ela inverte esse conceito. Então, a ideologia não parte de uma adequação do intelecto à realidade, mas uma adequação da realidade ao intelecto. Então, é por isso que você vê por aí na internet um monte de bizarrices, digamos, de Jesus era comunista ou Jesus era liberal por causa dessa frase aqui, ou algo desse tipo, né? Então, as pessoas simplesmente cancelam tudo que ele falou, digamos, não importa que ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, importa que ele disse essa frase, que esse fragmento eu posso utilizar para minha ideologia, né? Então, eles cancelam a verdade, utilizam alguma parte da realidade que se torna útil para o fim que a ideologia deles propõe. E é aí que mora todo o perigo, todo o absurdo, por assim dizer, porque a ideologia ela é uma espécie de fim em si mesma. E tudo que serve ao fim é útil, e tudo que não serve ao fim é obstáculo. Então ela faz uma espécie de dicotomia da realidade, onde as coisas são divididas entre úteis e obstáculos. E bom, os obstáculos a gente erradica, né? E é exatamente por isso que, de certa forma, a ideologia transportada para a praxis política causou tantos genocídios aí, como a gente pode ver no século passado. E bom, antes de continuar o capítulo, vai ter um trecho muito interessante aqui, no qual ele vai fazer uma contestação à teoria de ideologia marxista, que é aquela que eu apresentei um pouco mais no começo do vídeo. E é muito legal, eu vou ler aqui para vocês. Ele diz aqui na página 72. É natural perguntar, portanto, se a concepção marxista da ideologia consegue evitar a armadilha da autorreferência. Como se sabe, o cético cai nessa armadilha quando sustenta que nada pode ser conhecido. Não é este, ainda que negativamente, um conhecimento? Analogamente, não será ideológica também a tese marxista de que todo produto intelectual é ideologia? Ou seja, um clássico, né? É muito fácil você taxar tudo de produto intelectual, ideológico, quando, na verdade, você se coloca como exceção, né? Não, é tudo ideologia, tudo não merece uma espécie de exame maior. Não, o meu tem valor científico e absoluto, né? É muito interessante isso, eu só queria passar essa parte porque é bem legal. Mas qual que vai ser o remédio que o Reale vai propor pra gente a esse problema todo? O remédio é justamente a verdade. A noção de que existe uma realidade objetiva que pode ser compreendida pelos homens. E ele vai dizer aqui que muito antes do Marx, o Platão já havia denunciado o mal no ideologismo de maneira indireta quando ele foi contra os sofistas na época dele, porque assim como está presente no núcleo das ideologias, o sofismo se pauta na realidade de que existe uma importância maior do que a verdade presente na persuasão retórica, né? E se vocês se lembram do slogan que ele dá aqui da ideologia, né, buscai o poder e todo o resto virá por si. Os sofistas se pautavam justamente nisso, de que há um poder na persuasão retórica que supera o valor da verdade, supera o valor da realidade, que ele vai vir mais pra frente aqui, que a verdade se confunde com o ser, né? Então, o remédio vem dos gregos porque, novamente, eles já haviam dado uma resposta a esse problema, né? E logo aqui no começo, ele vai falar sobre a ideia de que os gregos eles tinham a filosofia como arte de viver, né? Que tem que haver toda uma coerência entre as ideias de um intelectual, um filósofo, e a praxis dele, né? O que ele passa na vida dele. Então, ele até diz uma frase muito interessante aqui que é: a verdade da filosofia é a sabedoria, e o sábio é o filósofo cuja vida serve de prova. É uma frase sensacional, né? E eu não vou me ater muito aqui, porque ele também não desenvolve muito isso,
E eu falei já disso no vídeo da vida intelectual, então se você quiser, vai lá dar uma olhada que eu comento um pouco sobre esse negócio de harmonia entre as ideias e o que a pessoa passa na vida dela. Mas o ponto importante do raciocínio proposto para ir contra o ideologismo está na verdade como ser das coisas e na força que ela possui. Eu vou ler alguns trechos aqui que vão explicitar bem o que Giovanni Reale está querendo explicar. Então ele diz aqui na página 78, baseado em Aristóteles: a verdade é luz, portanto se revela como a luz, que sempre nos envolve e nos circunda. As dificuldades que implicam o alcance da verdade não dependem da própria verdade, mas de nós homens. Os olhos da nossa inteligência são como os olhos das corujas, não conseguem ver quando há demasiada luz. Essa luz da verdade que nos circunda e nos envolve é para os gregos o próprio ser das coisas. E aí ele vai citar um trecho da metafísica que eu não vou ler aqui porque eu acho que vai só acabar complicando um pouco mais as coisas, mas mais pra frente ele vai dizer: perguntemo-nos, quem derrubou a ideologia do marxismo e desmascarou os erros do socialismo real, denunciando as abominações perpetradas em seu nome? Não outras ideologias, mas as próprias coisas e a realidade, ou seja, para utilizar a expressão aristotélica, a verdade do ser. Então, o teste da realidade, que nem ele está querendo dizer aqui, é o que há de mais fatal à ideologia, porque sendo um fragmento do ser que tenta distorcer a realidade para se adequar a si mesma, ela sofre muito quando aplicada verdadeiramente, porque nada tem força de distorcer a realidade e adequar a si mesma sem que ela ricocheteie de volta em você e faça você cair completamente. Então, a ideologia é insustentável, basta que você contraponha a ela a própria realidade, que nem ele disse aqui, o que derrubou o socialismo? Foi outra ideologia ou foi a própria realidade que mostrou a insuficiência dele, né? E, bom, é óbvio, né? E ele vai escrever aqui mais pra frente também, na página 81, citando Platão e Aristóteles, né? Perdão, baseado em Platão e Aristóteles. A verdade não apenas tem força própria, como tem a maior força. E aí, citando Sócrates, que no Gorgias, né? A verdade não admite contestação. Que, bom, lembra que eu dei a definição de verdade como sendo a adequação do intelecto à realidade? Olha, a ideologia, esse negócio todo é muito mais simples do que parece. Porque, digamos assim, se você olha uma árvore na sua frente e você fala, não, isso aí é uma bola. Se você for lá e dar um chute na árvore, o que você acha que vai acontecer? A realidade vai se adequar ao seu intelecto, vai se adequar à sua vontade de que aquilo seja uma bola, ou você vai machucar o seu pé porque você acabou de chutar uma árvore e descobriu que a realidade, na verdade, não serve aos seus propósitos? A resposta é óbvia, né? Por isso que a verdade é aquilo que possui mais força, ela se impõe a você. E agora vem a parte que eu acho mais legal, que ele vai continuar aqui na página 81, um pouco mais para baixo, dizendo: Aristóteles, por sua vez, nos explica por que a verdade não admite contestação. As verdades supremas, de fato, têm tal poder que, indubitavelmente, quem as nega é obrigado a utilizá-las na própria tentativa de negá-las. É esse o caso do princípio de não contradição. E aí ele explica o que é o princípio, né? É impossível que a mesma coisa pertença e não pertença simultaneamente a uma mesma coisa, acerca do mesmo motivo. Esse é o mais seguro de todos os princípios, pois ninguém pode acreditar que a mesma coisa exista e não exista. Ou seja, ele vai explicar aqui que o princípio de não contradição é tão absoluto, por assim dizer, que se você tenta refutá-lo, você acaba tendo que utilizá-lo. E aí quem entra em contradição é você, e não o princípio que você está tentando refutar. Então ele diz aqui mais para baixo até, né? Basta que alguém fale e pretenda que aquilo que diz tem um sentido para ter de admitir o princípio de não contradição. De fato, as próprias palavras empregadas em cada caso pelos que desejam negar o princípio de não contradição só terão sentido para quem as pronuncia e para quem as ouve, se tomarem como válido justamente o princípio que teriam de refutar. Aliás, qualquer discurso só pode ter sentido se se admite que as palavras pronunciadas significam determinada coisa e não, ao mesmo tempo, do mesmo ponto de vista, também o seu oposto. Isso é bem interessante, né? Porque é um princípio relativamente fácil de entender, né? Esse copo aqui não pode existir e não existir ao mesmo tempo. Eu não posso dizer esse é um copo e esse é um não copo ao mesmo tempo, né? E é exatamente por isso que nem ele explica, a pessoa entra em contradição e é autorrefutada a partir do momento em que ela tenta refutar esse princípio. Porque se a pessoa diz o princípio de não contradição está errado, com todas as palavras que ela está usando ali, querem dizer aquilo que ela está buscando expressar e não é uma realidade contrária, né? Então, ela não está com errado,
ela não está querendo dizer certo ou não errado, ela está querendo dizer errado. E então ela está pressupondo o princípio de não contradição na própria frase dela, né? Isso é uma das coisas mais legais. E bom, era isso que eu tinha para falar do capítulo hoje. Eu peço perdão se algo ficou confuso, porque eu acho que eu me enrolei em algumas explicações, mas se algo desse tipo aconteceu, deixa aí nos comentários que daí eu respondo com mais calma, escrevendo, e aí vai ser muito melhor. Mas é isso. Obrigado a todos que assistiram até aqui e eu espero vê-los nos próximos vídeos. Valeu!